Olá, pessoal. Nesta aula gravada, nós vamos continuar falando de reações, transformações orgânicas que utilizam reagentes organometálicos. Mais especificamente, nós vamos falar em reações conhecidas com o nome de reações de acoplamento. Então é isso que nós vamos tratar nesta aula gravada. Bem, quando a gente considera o planejamento de uma síntese de uma molécula orgânica, seja ela de maior ou menor complexidade, dois aspectos importantes devem ser considerados. Primeiro, é o aspecto que se refere à interconversão de grupos funcionais, conforme vocês estão vendo aqui. Por exemplo, uma cetona sendo convertida num álcool, ou, por exemplo, um alceno sendo convertido num haleto de alquilo. Nós temos um número muito grande de transformações capazes de fazer a interconversão de grupos funcionais. Muito bem. Porém, um outro aspecto extremamente importante refere-se à formação de ligações carbono-carbono. E isso é de extrema importância. Por quê? Porque quando nós estamos formando novas ligações carbono-carbono, você está simplesmente aumentando a complexidade da sua molécula. Você está aumentando o seu esqueleto carbônico. Tá? E nesse tocante, o número de transformações que formam ligações carbono-carbono ele é bem mais reduzido. Então, eu estou citando aqui alguns exemplos de transformações que formam novas ligações carbono-carbono, e vocês irão ver que essas transformações aqui, elas estão utilizando reagentes organometálicos. Então, por exemplo, essa é uma transformação que nós estudamos em sala de aula, né? Onde você tem a adição de um reagente de Grignard a um carbono carbonílico. Esse H+, aqui, essa fonte de H+, não necessariamente é um ácido forte, nem deve ser, porque nós estamos falando aqui de um álcool terciário, né? Então esse H+ está aqui representando aqui uma fonte de prótons, como por exemplo cloreto de amônio, que é capaz de fazer a protonação do íon COX no final, estabelecendo aqui neste caso um álcool e uma nova ligação carbono-carbono. Veja que neste caso nós utilizamos o reagente de Grignard como reagente organometálico. Aqui também nessa transformação nós estamos utilizando um reagente organometálico. Uma vez que eu estou usando aqui o butil-lítio, o butil-lítio é um reagente organometálico. Neste caso, né, além de ser um reagente organometálico, ele é uma base muito forte. Então esse butil-lítio extrai este hidrogênio acídico, transformação que nós vimos em sala de aula. Hidrogênio acídico esse de um alcino terminal que tem pKa em torno de 26. E aí você vai formar um novo reagente organometálico de lítio, né? E aí você então reage esse organolítio, agora como nucleófilo, atacando então esse bromito de alquilo aqui, estabelecendo uma nova ligação carbono-carbono. O ponto-chave com isso é o seguinte: os organometálicos eles são reagentes muito poderosos e muito usados para fazer novas ligações carbono-carbono. E conforme eu disse em sala de aula, todas as vezes que você tem reações que são capazes de formar uma nova ligação carbono-carbono, você deve olhar com muito carinho, com muito cuidado para isso. Por quê? Porque não é tão grande assim o número de ligações, o número de transformações, que são utilizadas, né, para a formação de novas ligações carbono-carbono. Bom, no slide anterior, eu já havia enfatizado isso, mas aqui eu trago dois exemplos para reforçar essa ideia. Os reagentes organometálicos são extremamente poderosos, tá, para a realização desta tarefa de formar novas ligações carbono-carbono. Então, nesta tela, neste slide, você tem dois exemplos aqui. Esta substância que está mostrada, ela é utilizada para fazer controle de insetos, e essa substância aqui é um inibidor enzimático.
Essas setas que estão mostradas aí, elas indicam apenas uma coisa. Todas essas ligações carbono-carbono, elas foram construídas, né? A formação dessas ligações foi possível a partir de transformações que empregam reagentes organometálicos. Então, de novo, eu gostaria que vocês, né, tivessem esse sentimento com relação à importância que os organometálicos têm no que tange a esse processo de formação de novas ligações carbono-carbono. Bom, conforme eu havia dito, o tema desta aula são processos de acoplamento. No próximo slide eu vou definir o que é um processo de acoplamento, mas vocês vão começar a tomar contato agora com outros reagentes organometálicos. E esses outros reagentes organometálicos, tá? Eles são úteis, conforme nós iremos ver, para formar ligações carbono-carbono via processos de acoplamento. O primeiro desses reagentes é chamado de reagente de Gilman, e ele é considerado um organocuprato. O que seria um organocuprato? O próprio nome é sugestivo, né? É um reagente organometálico que contém cobre na sua composição. Especificamente, os reagentes de Gilman são substâncias que têm esse jeitão aqui. Ó. Você tem dois grupos, né, ligados ao cobre. E, neste caso, para você sintetizar um reagente de Gilman, você pode utilizar um organolítio. Você já sabe como preparar o organolítio. Tratando ele com iodeto de cobre, na presença de tetraidrofurano com essa estequiometria mostrada, isso vai gerar o reagente de Gilman e você vai ter também a formação de iodeto de lítio, neste caso aqui mostrado. Então, a substância que nós vamos estudar inicialmente, o organometálico que nós vamos estudar, tem esse jeitão aqui mostrado para vocês e é conhecido com o nome de reagente de Gilman. Aqui neste slide nós temos um processo, né? Nós temos os processos tanto de geração do reagente de Gilman quanto o processo de acoplamento colocados de maneira geral. Então veja bem, de maneira geral, para você preparar um reagente de Gilman, no slide anterior eu mostrei um exemplo específico, né? Aqui nós estamos mostrando um exemplo mais geral. Você vai ter que partir de um organometálico, de um aleto, né, orgânico, né, de um aleto orgânico, tratar esse aleto orgânico com lítio em éter ou THF, um solvente de éter, isso vai virar um organolítio. Esta transformação nós já vimos em sala de aula. A novidade é que o organolítio agora, quando tratado com iodeto de cobre, né, isso vai gerar então para nós o reagente de Gilman. E o reagente de Gilman, então, vai fazer uma reação de acoplamento. Por que nós chamamos isso de acoplamento? Porque é um processo no qual dois grupos, sejam eles alquila, arila ou vinila, tá? Enfim, até mesmo alquenilas, de maneira geral, são unidos, acoplados, né? Eles são juntados neste caso. Então, é o que está sendo mostrado aqui. Ó. Se você pegar um reagente de Gilman e reagir este reagente de Gilman com outro aleto, neste caso, você vai acoplar, vai juntar um grupo, o grupo R do reagente de Gilman, mostrado aqui em azul, com o grupo R' do aleto orgânico, estabelecendo uma nova ligação carbono-carbono. Então veja que você pode até ter alguma dúvida sobre o mecanismo desta reação, eu vou comentar isso um pouquinho à frente, mas é de uma simplicidade enorme, porque para obter o produto, basta você juntar a parte R, que está aqui em azul, com a parte R', que está, neste caso aqui, nesta coloração, vamos dizer assim, rosa, né? E você vai ter uma nova ligação carbono-carbono. Aqui, eu já gostaria de introduzir um aspecto, né, para ficar bastante claro nas duas transformações que nós vamos estudar. Para você encontrar o produto destas transformações, basta você imaginar o seguinte. Ora, isso aqui é um reagente organometálico. Então, esse R está ligado a um metal. Se esse R está ligado a um metal, isso aqui tem um caráter negativo.
tem uma carga parcial negativa. Então, você imagina que o R seria, vamos dizer, R-. No haleto orgânico, este R' aqui vai ter uma carga parcial positiva em cima dele. Ora, se você então juntar R- com R+, você terá então o seu produto. E basta você raciocinar desta maneira que sempre você encontrará o produto final do processo de acoplamento aqui feito com esses organocupratos, com esses reagentes de Gilman. É claro que você deve já estar observando aqui que o seguinte, um dos grupos R, vamos dizer assim, é desperdiçado na transformação. Então, somente um grupo R do reagente de Gilman é que será utilizado para formar uma nova ligação carbono-carbono neste caso. Talvez você encontre por aí, lendo a literatura, algo que diga o seguinte, bom, nesta reação há um desperdício de átomos, né? Bom, se você pensar em termos de produto orgânico, nós temos realmente um desperdício de átomos, porque somente um desses grupos R que está sendo utilizado para gerar o produto orgânico. Mas é uma transformação útil porque ela gera uma nova ligação carbono-carbono. Esse processo tem bons rendimentos se o haleto que você está usando aqui para fazer o acoplamento é um haleto com menor impedimento. Tá? Impedimento estéreo, como por exemplo um haleto de metila, um haleto de alquila primário ou um haleto de cicloalquila secundário. Nesses casos, para estes substratos aqui, tá? Não há dúvida, a reação se processa por um mecanismo SN2. Agora, quando você usa haletos de arila e de vinila, aí o mecanismo já não é muito bem entendido assim. Tá certo? Mas você pode usar os haletos de arila, de vinila, etc. Tá? Mas a reação ela funciona melhor com substratos, né? Neste caso, seriam esses haletos aqui, cujo impedimento estérico é menor. E aí, neste caso, o processo ocorre por um meio SN2, por um caminho SN2. Dito isso, vamos então observar o que você pode fazer com o reagente de Gilman em termos de transformações. Veja, lembrando daquela historinha que eu contei ali atrás, tá, no slide anterior, você observa o seguinte, aqui tem um pequeno errinho, tá? Isso foi tirado até do livro da Paula e Arcanis Bruce. Isso aqui seria um CH3, mas que não compromete o entendimento, tá bom? Mas veja bem, tome o reagente de Gilman, o que está ligado ao reagente de Gilman, esta é a parte negativa, essa é a parte positiva, você vai juntar o positivo de um com o negativo do outro, obtendo, neste caso, o produto. Repare, essa é a parte positiva, foi essa. Essa é a parte negativa, junte o negativo e o positivo, você tem uma nova ligação carbono-carbono. Os subprodutos estão lá, mas a gente coloca aí só para o aluno não ficar assim, muito perdido. O que aconteceu com as outras coisas que estavam envolvidas na reação? Mas efetivamente eu estou interessado nisso aqui, no produto orgânico. Veja que agora tem um aspecto interessante aqui. Tá? Qual é o aspecto interessante? Você pode pegar um haleto desta natureza, que seria, por exemplo, um haleto de alquenila e um haleto de arila. Tá? Até a última aula, você não tinha nenhuma transformação, né? Ou pouquíssimas transformações, que era possível de fazer isso aqui. Você juntar um grupo como esse, um grupo alquila, essa é a parte negativa, essa é a parte positiva, e unir esses grupos de maneira efetiva. Você não tinha transformação para isso. Agora você tem. Então, isso está sendo possível por meio de um reagente organometálico. Tá? Nesse outro exemplo aqui também, repare, isso aqui é um carbono sp2. E aí você está pegando alguma coisa que tem um carbono sp2 e fazendo a substituição de um halogênio nele. É claro, pessoal, que isso aqui não é um mecanismo SN2, nem SN1, porque a gente viu que esses haletos, de alquenila, haletos de arila, certo? Eles não sofrem SN1 e SN2.
Então, isso aqui está ocorrendo por um outro mecanismo que não seja SN1 e SN2, mas conforme eu disse, aqui nesta situação o mecanismo não é muito bem esclarecido. Tá? Então, aqui nós podemos juntar a parte positiva de um com a parte negativa do outro, juntando, e você vai ter agora a possibilidade de formar uma nova ligação carbono-carbono, unindo esses dois fragmentos de uma maneira relativamente simples. Aqui em cima você pode considerar que o mecanismo é SN2, eu não tenho dúvida, né? Porque isso aqui é um aleto de alquila, pouco impedido, etc., conforme eu já havia dito ali atrás, mas aqui não, está acontecendo por um outro mecanismo. Né? E aí agora você pode, né? O céu aqui para a gente é o limite, você tem diversas possibilidades, mas sempre com aquela história, lembrando, isso aqui é um aleto, então isso aqui vai ser considerado o fragmento positivo. O fragmento positivo, então eu vou juntar este fragmento com este fragmento negativo e você vai ter uma nova ligação carbono-carbono. A mesma coisa aqui embaixo. Esse é o fragmento positivo, este é o fragmento negativo, aí eu pego a ligação aqui, junto com essa outra parte aqui, e nós teremos, neste caso, o produto orgânico formado. Então, é uma transformação muito interessante e amplia muito agora o número de possibilidades, né, de formação de novos compostos. Basta você escolher qual aleto e qual parte, né, qual orgânico-prato você quer acoplar, que você pode construir um número variado de substâncias. Transformação extremamente poderosa, mas isso não é tudo, conforme vocês irão ver nos próximos slides. Bom, não há dúvida nenhuma que estas transformações que nós vamos começar a discutir, que eu estou circundando aqui agora, elas tiveram um impacto enorme em síntese orgânica. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos falar de reações de acoplamento. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma parte do reagente organometálico e acoplar a uma outra parte da molécula de um outro reagente e formar uma nova ligação carbono-carbono. Então isso eu já vi ali atrás no reagente de Gilman. É parecido? Perfeito, bastante parecido. Só que nós vamos ver estas reações de acoplamento agora, que são catalisadas por metais de transição. Tá? O jeitão dessas transformações está mostrado aqui para vocês. Então, o que nós temos neste caso? Nós temos dois parceiros, vamos chamar assim, dois parceiros. Nós temos o parceiro organometálico. Esse parceiro organometálico, o metal, pode ser qualquer uma dessas coisas que estão mostradas. Pode ser lítio, pode ser magnésio, pode ser alumínio, pode ser zinco, pode ser boro, pode ser estanho, pode ser silício, pode ser zircônio. Caramba, pois é. O número de possibilidades aqui é enorme. Tá? Então, você tem o parceiro organometálico, onde esse R aqui, neste caso, será o grupo orgânico. Tá? E esse grupo orgânico vai acoplar ao grupo R2, vai se juntar ao grupo R2 do outro parceiro. Nesse outro parceiro, esse X aqui é alguma coisa que seria um grupo abandonador. Por exemplo, pode ser flúor, cloro, bromo, iodo. Pode ser um grupo mesilato, tosilato, triflato. Tudo isso a gente já viu aí para trás. E até mesmo pode ser, por exemplo, alguma coisa contendo fósforo. Mas o fato é, você vai simplesmente, veja, isso aqui é o organometálico, então isso aqui seria a carga positiva, a parte positiva. E esse R2 seria a parte negativa. Você vai juntar a parte positiva de um com uma parte negativa do outro e vai formar uma nova ligação carbono-carbono. Porém, isso só é possível na presença de catalisadores de metais de transição, como níquel, cobre, ferro e paládio. Um detalhe, isso aqui está colocado, catalisadores de níquel, de cobre, de ferro e de paládio, mas não é o metal puro. Nós vamos ver em outros slides aí, tá? Que esses catalisadores são substâncias que contêm esses metais, níquel, cobre, ferro ou paládio. Inquestionavelmente, nessas transformações, chamadas de reações de acoplamento,
catalisados por metais de transição, né? Indubitavelmente, o paládio é o reagente, o metal de transição, perdão, é o metal de transição mais utilizado. Tá? Então, tenham isso em mente. Você vai continuar juntando uma parte positiva de um com a parte negativa do outro para você obter o produto neste caso. Dito isto, vamos avançar um pouco mais. Conforme eu disse, não há dúvida que os catalisadores de paládio são aqueles mais utilizados nesses processos que nós vamos estudar. E dentre os catalisadores de paládio, os mais utilizados são esses. Ó. Este catalisador de paládio aqui, que já já vou falar o nome dele. Tá? Esse aqui é simplesmente chamado de cloreto de paládio 2. E esse aqui também é um cloreto de paládio 2, mas contendo este grupamento. Bem, esse grupamento que vocês estão vendo aqui, sendo abreviado por PPH3 o tempo todo, isso é a substância que nós conhecemos como trifenilfosfina. Isso é um ligante muito comum, né, para preparar complexos de metais de transição. Então, neste caso, esse catalisador de paládio aqui, ó, ele até recebe o nome de tetraquis paládio. Alguns chamam também de paládio tetraquis. Tá? Então, aqui, neste caso, o paládio está coordenado a 4 fosfinas. Aqui não há fosfina nenhuma, mas é um catalisador de paládio bastante utilizado. E aqui, neste caso, tá, é um catalisador de paládio 2 também, só que contendo 2 fosfinas na esfera de coordenação do paládio. Então, não há dúvida, paládio é o catalisador mais empregado nessas transformações, mas tá, dentre esses catalisadores de paládio, os mais utilizados são esses que estão mostrados aqui no slide. Muito bem. Bom, uma pergunta que os alunos sempre ficam curiosos é o seguinte: nessas transformações, né, que nós estamos chamando de reação, de acoplamento catalisado por metais de transição, especificamente por paládio, como é que essas transformações ocorrem? É conhecido? Bom, aqui o que se conhece muito bem é o que nós chamamos de ciclo catalítico. Isso aqui, pessoal, preste atenção, você não pode chamar isso aqui de um mecanismo. Tá? O que este esquema, né, está querendo mostrar para nós, nada mais é do que são as etapas envolvidas nessas transformações, onde você simplesmente pega, conforme eu disse, alguma coisa que tem um grupo de saída, você pega um reagente organometálico e você forma uma nova ligação carbono-carbono. E quais são as etapas envolvidas neste caso? Elas têm nome. A primeira é chamada de adição oxidativa, a segunda é chamada de transmetalação e a terceira é chamada de eliminação redutiva. Vamos a elas? Então vamos lá. Primeiro ponto importante é que para esse ciclo catalítico acontecer, a espécie que participa aqui é uma espécie de paládio zero. E esses LNs são os ligantes que estão em volta do paládio. Mas, olha, você não mostrou ali no slide anterior que tem, por exemplo, paládio, que é paládio 2, cloreto de paládio 2? Então, NOx, né, aquele formalismo que a gente aprendeu para calcular NOx, o NOx do paládio seria mais 2. Perfeito. E aí? E aí não se preocupe. Por quê? Já é bem conhecido na literatura que nesses ciclos catalíticos aí, tem algumas transformações que podem converter o paládio de paládio 2 em paládio 0, e aí é o paládio 0 que vai entrar no ciclo catalítico. Por exemplo, os próprios reagentes organometálicos são capazes de reduzir paládio 2 a paládio 0. Então, quanto a isso, você não se preocupe. Vamos abordar isso? Não. O que eu quero que você entenda aqui é que a espécie de paládio que tem que participar desse ciclo catalítico é paládio 0. E aí, na primeira etapa, nós temos aquilo que é chamado de adição oxidativa. O que é adição oxidativa? Ora, o paládio, tá, simplesmente ele vai se inserir no meio dessa ligação carbono-grupo de saída, formando um novo complexo de paládio, que eu estou chamando aqui de paládio 2. Então, o estado de oxidação aqui, né,
o formalismo para cálculo de estado de oxidação mostra que o paládio aqui, o estado de oxidação dele é mais 2. E aí você está formando, né, um novo complexo de paládio neste caso. Nunca ouvi falar de adição oxidativa. Já. Quando nós estudamos a formação de um reagente de Grignard, no reagente de Grignard, o magnésio ele se insere no meio de uma ligação de carbono com um halogênio. Aqui é a mesma coisa. Tá? E é chamado de adição oxidativa por quê? Adição porque simplesmente esse camarada se adiciona ao reagente aqui que contém o grupo de saída. Ele adiciona e forma um novo complexo de paládio. E oxidativa porque o paládio passa de 0 para mais 2, então você tem um processo de oxidação. O NOx aumentou. Então, primeira etapa, o reagente paládio, o catalisador paládio se adiciona à ligação R2X, formando um novo complexo de paládio. Após isso, seguindo no ciclo, repare, né, a gente tem as setinhas aqui que vão te mostrando o que vai acontecer. Então, após a adição oxidativa, vem a transmetalação. O que é a transmetalação? Repare que nada mais é do que uma troca de partes entre esses reagentes, digamos aqui, esses intermediários. Então, o organometálico vai simplesmente trocar de lugar na esfera de coordenação do paládio com o grupo de saída. Ele vai embora, ele é um grupo de saída. Né? Então, esse R1 ele vai trocar de lugar aqui. Ó. Você vai formar um novo organometálico. Ó. Sai o X, entra o R1. Tá legal? E aí você vai ter aqui como subproduto um sal. Tá? Um sal que é formado pela parte metálica do reagente organometálico e o grupo de saída. Então, ó, saiu o sal, esse X foi substituído por R1. Segue o ciclo. Então, nós temos uma nova espécie de paládio. A eliminação redutiva é exatamente o contrário da adição oxidativa. Ou seja, esses grupos aqui, R1 e R2, eles vão se unir, formando uma nova ligação carbono-carbono, e o paládio 2 vai ser regenerado, virando paládio 0. O catalisador, do jeito que ele entrou, ele saiu. O cara diz que ele é chamado de catalisador. E o ciclo pode recomeçar. Tá certo? Então, a eliminação redutiva é exatamente o contrário da adição oxidativa. Eliminação por quê? Você está eliminando dois grupos, você está expulsando da esfera de coordenação do paládio R1 e R2, e o paládio, que era 2, agora passa a ser paládio 0. Então, você teve uma redução de NOx. Então, você teve um processo de redução. Tá certo? Por que eu não posso chamar isso aí de mecanismo? Porque simplesmente há mecanismos específicos para cada etapa dessa. E quando a gente fala em mecanismo, mecanismo é, o elétron veio, atacou aqui, expulsou aqui, formou essa espécie, aí depois entra um outro par e assim vai, né? Então você vai tendo aquelas setinhas que vão te indicando a movimentação de elétrons ao longo da reação, o que não é o caso. Essas setas aqui têm apenas a função de mostrar o que entra, o que sai, enfim. Tá? Mas sem mostrar especificamente qual centro está sendo atacado, qual centro que está sendo eliminado. Nada disso está sendo mostrado, então por causa disso que nós não podemos chamar isso aí de um mecanismo, mas sim apenas de um ciclo catalítico. Tá? Para deixar isso um pouco mais claro, vamos considerar um acoplamento específico aqui, onde eu estou utilizando um aleto orgânico, né? Pode ser um RX aí com alguma coisa, né? Com um grupo de saída, e um organoestânico, na presença de um catalisador de paládio, vai formar uma nova ligação carbono-carbono e vai originar como subprodutos aqui o sal. Isso aqui não me interessa em nada, tá? O que me interessa é isso que está aqui. Então, nós vamos ver ali no próximo slide como é que seria o ciclo catalítico deste caso. Eu falei que isso aqui é um aleto, né? Pode ser um aleto, mas, de novo, é alguma coisa com um grupo abandonador. Tá bom? Então, vejamos. Então, aí está mostrado em mais detalhes, né? Todo o ciclo catalítico envolvendo o organoestânico. Então, vamos em etapas. Aqui tem mais alguns detalhes que eu não havia mostrado nos slides anteriores.
Então, conforme eu disse, ó, esse paládio tem que ser paládio 0. Então, já aconteceu, se foi paládio 2 que você usou, já aconteceu alguma transformação, esse paládio está 0. Tá certo? Esse paládio, então, ele vai reagir com a substância que contém o grupo de saída, chamado de RX, e vai formar este primeiro complexo de paládio aqui, neste caso. Paládio 0 passando para paládio 2. Observe, neste caso, né? Observe que neste caso, você adiciona o R, o paládio se adiciona a essa ligação RX, de modo que esse R e esse X, eles estão opostos um ao outro. Isso acontece? Isso é o que normalmente acontece neste caso. Muito bem. Aí vem a parte que nós chamamos de transmetalação. O organoestânico vai trocar de parte aqui. Ó. Tá? Uma parte do organoestânico será trocada com esse primeiro intermediário de paládio. E essa parte que vai ser trocada nós estamos chamando aqui de R'. Então, R' troca de lugar com X, forma-se um novo intermediário. E aí você tem o subproduto, que é um sal. Tá? O que eu não mostrei no slide anterior é que, normalmente, após a transmetalação, para que a eliminação redutiva aconteça, há um processo aqui de isomerização. Tá? Onde esse R e esse R', que estavam em oposição, vamos assim dizer, esse R e esse R' estão mais próximos agora. Tá? Neste caso, então, estando mais próximo, você pode formar uma nova ligação R e R', né? É a tal da eliminação redutiva, ó, e o paládio agora de paládio 2 vai passar para paládio 0 neste caso, e o ciclo catalítico começa. A única diferença em relação ao primeiro slide que eu apresentei do ciclo catalítico é que agora eu deixei mais claro como que o R e o X, né, ficam após a adição oxidativa e como que R e R' ficam, né, para que aconteça o fenômeno da eliminação redutiva. Só isso que é a diferença. Ok? Avançando um pouco mais. Bom, lembrando, né, voltando a um esquema que eu havia mostrado anteriormente, esse é o processo que nós estamos chamando de acoplamento. Tá? Aqui eu introduzo uma novidade que muitas vezes eles chamam isso aqui também de acoplamento cruzado. Por razões históricas é assim chamado. Mas conforme eu disse, ó, você tem um parceiro, né, e são dois parceiros neste caso, que é o organometálico e uma molécula orgânica com um grupo de saída. E aí esses parceiros eles se juntam, eles se acoplam. Essa é a parte negativa, vai se juntar à parte positiva e, de novo, estou enfatizando isso milhares de vezes, vai formar uma nova ligação carbono-carbono. Acontece que, dependendo do parceiro organometálico, a reação recebe nomes diferentes, em homenagem aos pesquisadores, né, que foram pioneiros na investigação dessas transformações. Por exemplo, se você utilizar organoestânicos, a reação é comumente conhecida com o nome de acoplamento de Stille, em homenagem ao professor Stille. Se você utilizar boro, um organoborano, né, isso é chamado de acoplamento de Suzuki, em homenagem ao pesquisador que, né, foi pioneiro na investigação dessa transformação. Se você utilizar zinco, alumínio ou zircônio, tá, os organometálicos, neste caso, foram amplamente investigados nessas reações por H. Negishi. Então é chamado de acoplamento de Negishi. Se você utilizar organomagnésio, é chamado de acoplamento de Kumada. E se você utilizar um organosilano, né, alguma coisa que tem silício, isso é chamado de acoplamento de Hayama. Tá? Então, pessoal, isso é muito comum na química, né, prestar homenagem, dando o nome da reação que um investigador aí, pioneiramente, né, começou a estudar. Tá bom? Mas não precisa ficar, né, amedrontado que vai mudar muita coisa. Não, são homenagens que são prestadas. Certo? Avançando agora um pouco mais, mostrando em mais detalhes, né, essas transformações. Bom, então agora nós vamos ver exemplos dessas reações mais especificamente. Tá? De novo, basicamente nós vamos usar paládio aqui, que é o catalisador mais amplamente usado. E aí eu começo aqui
falando do chamado acoplamento de Kumada. Eu tentei achar uma fotinha melhor do Kumada, tá? Mas a foto melhor que eu achei foi essa aqui, ó. Tá bastante borrada, tá na internet, mas eu tirei de lá. Mas olha só, o que o acoplamento de Kumada faz? Ele utiliza um organo magnésio, neste caso aqui, claro, isso é um reagente de Grignard, né? Na presença de um catalisador de paládio, você junta com alguma coisa que tem um bom grupo de saída, neste caso aqui ó, é um iodeto de alquenila, porque eu estou usando um alceno, né? um grupo que veio de um alceno. E aí como é que eu vou encontrar o produto neste caso? Você vai simplesmente fazer o seguinte, ó, você vai pegar a parte negativa da molécula, então isso aqui é o metal, se isso aqui é o metal, isso aqui está a parte negativa, e vai juntar com a parte positiva do outro reagente. Juntei esse pedaço com este fragmento e este é o produto que você vai obter. Detalhe importante, preste atenção nisso. Esse detalhe é importante. Todas aquelas transformações que eu disse lá atrás, que eu comentei lá atrás, adição oxidativa, eliminação redutiva, transmetalação, se tiver uma estereoquímica para a dupla, elas não alteram a estereoquímica desta dupla. Então, na hora de escrever o reagente, o produto, perdão, na hora de escrever a estrutura do produto, a estereoquímica tem que ser conservada. Então, veja, ó, essa parte aqui, ó, eu até coloquei esse pontilhado, que é para mostrar onde a nova ligação carbono-carbono está sendo formada. Respeitou-se esta estereoquímica, ó, repare, se você considera só esse pedaço para cá, a estereoquímica está respeitada. O C6H13, uma parte dele está voltada para esse lado e a ligação voltada para o outro. A mesma coisa aqui, ó, a estereoquímica ela foi completamente respeitada. Então você tem que escrever a nova ligação carbono-carbono respeitando a estereoquímica da ligação dupla, caso tenha estereoquímica. Ela não será alterada. Ok? Veja que neste caso, o catalisador de paládio que eu estou usando aqui é o chamado paládio tetraquis, ou tetraquis paládio, conforme eu já disse. Aqui o paládio já é paládio zero. Talvez, curiosamente, vocês queiram saber, será que não dá para utilizar, neste caso, um organolítio? Dá sim. Então, eu estou mostrando aqui, neste caso, um acoplamento entre este organolítio e este aleto de alquenila. Novamente, vou insistir nisso. Está aqui o metal. Se aqui está o metal, então entenda, isso aqui é a parte negativa. Ó. Metal, pessoal, a tendência dele é ficar positivo, né? Então, isso aqui vai ser a parte negativa do reagente organometálico. Você vai juntar com a parte positiva. O bromo é mais eletronegativo do que o carbono. Então, devido à diferença de eletronegatividade, essa parte aqui da molécula, a gente diz que ela é a parte positiva. Aí eu junto a parte positiva de um com a parte negativa do outro, respeitando a estereoquímica. A estereoquímica aqui foi respeitada. E aí eu estou colocando um pontilhado mostrando que aqui foi formada a nova ligação carbono-carbono, respeitando a estereoquímica desta dupla. É claro que no anel aromático não tem estereoquímica nenhuma, não é, pessoal? Tá bom? Então aqui eu estou mostrando o produto final deste acoplamento. Então aí dois exemplos para mostrar o acoplamento de Kumada neste caso. Tá? Bom, bem, este pesquisador que está mostrado aqui, ó, tá? É o pesquisador que é chamado de Suzuki, né? Akira Suzuki. E Suzuki foi foi o pioneiro na investigação do chamado acoplamento de Suzuki. Então, o que a gente usa no acoplamento de Suzuki? A gente usa como organometálico o boro. Então, isso aqui é o meu reagente organoborano. Está aqui o boro, está aqui o boro. Tá? Muito bem. Aqui eu vou fazer o acoplamento, eu estou usando paládio neste caso, conforme eu já disse, esta será a parte positiva, seja aqui em cima, seja aqui embaixo, a parte positiva. E essa parte orgânica aqui ligada ao boro, essa parte aqui que será a parte negativa do reagente organometálico. Aí eu vou juntar as partes, veja que aqui agora, né?
Neste caso, eu já nem botei o pontilhado, embora vá aparecer em outros casos aí para frente. Mas você formou uma nova ligação carbono-carbono aqui. Ó, se você botar o pontilhado aqui, você vai enxergar. Onde eu respeitei a estereoquímica da dupla, que era esta. Respeitei aqui a estereoquímica da dupla, que era essa. E respeitei a estereoquímica da dupla aqui e aqui. Então, você formou uma nova ligação carbono-carbono. Pronto, respeitando a estereoquímica. Esses são os produtos. Um detalhe, preste atenção neste caso aqui, é que no acoplamento de Suzuki, tá, com organoboranos, tipicamente vai aparecer uma base lá. Então, por exemplo, aqui eu estou utilizando etóxido de sódio, aqui eu estou utilizando etóxido de sódio. O que essa base faz? Nós vamos mostrar ali um pouquinho à frente. Tá? E aqui simplesmente calor, né? Precisou de um aquecimento para essa reação levar ao produto. Mas, quando você tiver na reação organo-borano, você está utilizando então o chamado acoplamento de Suzuki neste caso. É o reagente organometálico que é usado. Bem, neste slide aqui agora eu mostro, né, outras potencialidades, né, do acoplamento de Suzuki. Então veja, ó, novamente aqui eu tenho organoborano, 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 aqui eu tenho neste caso organoborano. Tá? Então o que nós vamos fazer? Aí está acoplando, por exemplo, com este aleto aqui de arila, neste caso e neste caso. O que eu faço? Ó, se isso aqui é o meu organoborano, então isso aqui vai ser a parte negativa e isso vai ser a parte negativa. Isto será a parte positiva e isto será a parte positiva. Então eu pego a parte positiva, vou unir a parte negativa, formando uma nova ligação carbono-carbono. Vou pegar a minha parte positiva e vou unir a minha parte negativa, formando uma nova ligação carbono-carbono. Um cuidado, pessoal, preste atenção, é um negócio assim que eu acho incrível, né, que seja feito. Muitos alunos aí, eles juntam esse carbono com esse aqui, não colocam uma nova ligação. Isso é de uma insanidade tão grande, você está fazendo com que cada carbono tenha 5 ligações, pessoal. Você vai formar uma nova, então você tem que colocar uma ligação unindo o fragmento, que é a parte negativa, com a parte positiva nesse caso. E não juntar os dois átomos aromáticos, né, sem uma nova ligação entre eles. Você simplesmente vai estar extrapolando o número de ligações que o carbono faz. Tá? Aqui embaixo também nós estamos mostrando a união, né, de dois fragmentos neste caso. Ó. Este seria o fragmento positivo. Se você pegar o grupo de saída, ó, isso aqui é o grupo de saída, o que sobrar vai ser a parte negativa. Muito bem. Se você pegar o metal, está aqui o metal, o que sobrar vai ser a parte positiva. Aí é você ligar essas partes formando a nova ligação. Ligar de maneira adequada, né? Então, por exemplo, ó, aqui será o ponto de ligação de um, aqui será o ponto de ligação do outro. Ó. Esses pontos estão aqui mostrados e você tem uma nova ligação carbono-carbono. Aqui embaixo a mesma coisa. Bom, alguns detalhes para serem mostrados. Primeiro detalhe. Eu utilizei aqui como grupo de saída, ó, bromo, bromo e bromo em todos os casos. Aqui o grupo de saída já é um triflato. Mas triflato é bom grupo de saída também. Então você vai acoplar. Isso aqui vai funcionar para nós como a parte positiva. O do organometálico vai ser a parte negativa. Eu estou juntando os dois, formando uma nova ligação. Então esse é um primeiro detalhe. Segundo detalhe, olha o quanto poderoso que você ficou agora. Porque até agora você não conhecia nenhuma transformação que era capaz de fazer isso aqui. Juntar, por exemplo, duas partes aromáticas. Tá? Juntar duas partes aromáticas. Bom, terceiro aspecto. Nossa, que chatice isso aí, né? Pois é. Então, por exemplo, moléculas iguais a essa aqui, que são chamadas de bifenilas, tá? Que tem dois grupos fenila unidos, né? Essa chatice que às vezes, né, os alunos não dão a devida importância. Isso, por exemplo, nesses displays que nós temos aí de celulares, displays de calculadoras, as telas, muitas vezes tem um material lá que chama cristal líquido, tá? Que gera as imagens, etc. E esse cristal líquido usa, por exemplo, substâncias iguais a essa, que são bifenilas. Então essa chatice ela tem uma utilidade. Tá bom? E só para te mostrar ainda, tá? Você tem a necessidade de utilizar uma base aqui neste caso.
Em alguns casos, a base às vezes não é tão óbvia. Por exemplo, carbonato aqui, bicarbonato aqui, carbonato. Mas é base sim. Por quê? Porque, por exemplo, o carbonato ele pode hidrolisar com a água e liberar OH-. A mesma coisa o bicarbonato pode hidrolisar com a água e liberar OH-. E aqui a base, neste caso, seria, por exemplo, o ânion fluoreto. O fluoreto também pode hidrolisar com a água, né? Liberando, neste caso, OH- para o meio. Então, você tem condição básica. E por que eu preciso dessa condição básica neste caso? Por que eu preciso de uma base? Então, isso é explicado aqui no ciclo catalítico. Então, veja bem. O boro por si só, quando ele está com 3 ligações, ele não transmetala muito bem, pessoal. Então, para que o processo de transmetalação aconteça, para que isto seja possível, tá? Você então precisa de uma base para se ligar ao boro. Aí o boro, neste caso, ele ficará tetracoordenado. Ficando tetracoordenado, as ligações, né, as ligações em volta do boro, elas vão ficar maiores, porque você tem que acomodar um ligante a mais. As ligações vão ficar mais longas. Ficando mais longas, essas ligações ficam mais fracas, e aí essa parte de transmetalação, que é transferir o grupo orgânico, né, substituindo o X aqui no paládio, aí este processo de transmetalação fica mais facilitado. E aí o processo pode acontecer. Então, por causa disso que você precisa de uma base nesses processos de acoplamento de organoboranos. Ok? Então, esse é um aspecto importante. Vamos avançar um pouco mais. Eitnegish estudou vários organometálicos, mas, sem dúvida nenhuma, o que ele mais estudou foram os organozincos, que é, né, a maioria dos exemplos que estão aqui. E aí continuamos de novo com aquela história, né? Você tem um catalisador de paládio em todos os casos. Tá vendo que um dos mais usados é aquele paládio tetraquias. Tá legal? Neste caso aqui, ó, tá aqui o reagente organometálico de zinco. Então isso aqui vai ser a parte negativa. Esta será a parte negativa. Esta será a parte negativa. Aí eu junto a parte negativa de um com a parte positiva do outro, ó, e formo uma nova ligação carbono-carbono neste caso. Tá? Esse TA que está escrito aqui significa dizer que a reação foi feita a temperatura ambiente, nem precisou de aquecer, e THF neste caso seria tetraidrofurano. Tá bom? O solvente aqui. Novamente, perceba, né, as possibilidades que você tem de construção de moléculas orgânicas, né? Cada vez mais as possibilidades de construção de moléculas orgânicas ficam maiores. Novamente, ó, você tem aqui a parte negativa, aqui a parte positiva. Você conecta este átomo a este átomo, as partes, né, por meio de uma nova ligação carbono-carbono. E aqui embaixo a mesma coisa, formando esse tipo de substância. E veja que os rendimentos, pessoal, dessas transformações, tipicamente são rendimentos muito bons. Está aqui a fotinha, né, do Eitnegish, que desenvolveu, né, esses acoplamentos com organozincos, organozircônios e organoalumínios. Mas, sem dúvida, os organozincos foi o que ele mais estudou. E aí, nós temos aqui a fotinha do professor Stille, que estudou os acoplamentos com organoestânicos, tá? E, infelizmente, o professor Stille ele morreu ali, né, em 2000, salvo engano, né, em um acidente de avião. Tá? Mas Stille fez contribuições importantes com relação às reações de acoplamento realizadas com organoestânicos. Então, vários exemplos aqui, mas a história se repete. Aqui eu tenho um organoestânico, aqui também eu tenho um organoestânico, aqui também eu tenho um organoestânico e aqui também eu tenho um organoestânico. Tá? As espécies com grupos de saída são as mais variadas. Aqui um iodeto de alquenila, então isso aqui é o grupo de saída. Isso aqui é um triflato, é o grupo de saída. Aqui, neste caso, você tem como grupo de saída aqui, ó, um aleto, tá?
só que neste caso ligado a um grupo carbonilo, e aqui embaixo o grupo de saída é um brometo, tá bom? Então agora vem aquela velha lenga-lenga que eu já estou contando nos outros slides. Isso aqui será a parte positiva, o estanho metal, perdão, a parte negativa, né? O estanho metal tende a ficar positivo, então essa é a parte que está aqui, a parte negativa, tá? Vai se juntar, neste caso aqui, a parte positiva e formar uma nova ligação carbono-carbono. A mesma coisa aqui embaixo, para todos eles, tá? No caso dos organoestânicos, há um detalhe bastante interessante. Veja bem, você tem grupos aqui alquila ligados ao estanho, grupos alquila, tá? Aqui você tem grupos alquila ligados ao estanho, aqui também, aqui também. Normalmente é isso que acontece. Na hora de você, digamos assim, né, preparar os organos estânicos que serão utilizados na reação, o estanho, né, ele faz 4 ligações, você tipicamente coloca aqui, ó, grupos alquila. Por quê? Porque esses grupos alquila, eles não sofrem transmetalação rápida, a transmetalação deles é muito lenta. E aí os grupos alquenila ou os grupos arila, ou até mesmo esse grupo aqui que seria um grupo acila, eles sofrem transmetalação muito mais rápida. Daí, embora você tenha esses grupos alquila, eles não entram na composição do produto. No caso desse acoplamento de Stille, para entrar na composição do produto, é só você considerar o grupo alquenila, o grupo arila, enfim, o grupo que está com a insaturação, digamos assim. E aí você vai obter, neste caso, o produto. Embora, nós vamos mostrar ali num slide à frente, seja possível você acoplar grupos alquila, mas numa situação particular. Tipicamente, o que acontece é isso. Ó. Se você tem um grupo alquila, grupo alquila, grupo alquila, grupo alquila ligado ao estanho, ele não vai acoplar. É o grupo insaturado, aqui neste caso uma alquenila, aqui neste caso uma arila, aqui neste caso um grupo acila, e assim vai. Eles é que vão entrar no processo de acoplamento, e é eles que você vai utilizar, né, para escrever a estrutura do produto. E não se esqueça, a estereoquímica tem que ser mantida. Ó. A estereoquímica da dupla aqui foi respeitada aqui. Você pode achar que não, mas ela está respeitadíssima, tá? E a dupla aqui, a estereoquímica da dupla foi também respeitada aqui, tá? Aqui era trans, continuou trans aqui. Aqui era cis, continuou cis aqui. Então isso tem que ser mantido, tá bom? Muito bem. Aí, conforme eu disse, ó, sobre o acoplamento de Stille. Ponto importante. Sobre os exemplos mostrados no slide anterior, os grupos alquila ligados aos estanhos não são transferidos para o aleto orgânico, tá? Não são transferidos para o aleto orgânico ou o pseudoaleto. No entanto, se somente grupos alquila estiverem ligados ao estanho, aí os processos de acoplamento com esses reagentes podem acontecer. O que você quer dizer com isso? Olha este exemplo, tirado diretamente do livro da Paula e Arcanis Bruce. Se você tem só grupos alquila, aí você consegue transferir esse grupo para o aleto ou pseudoaleto. O pseudoaleto que eu falei no slide anterior é quando você tem um triflato, você tem um tosilato, etc. Eles não são aletos, mas tem grupos de saída nele. Aí, neste caso, a literatura, eles chamam isso de pseudoaleto. Não é um aleto de verdade, mas funciona como se fosse um aleto. Tá? Então, neste caso, se no estanho você tiver só grupos alquila, aí a transferência para o aleto, né, que é para formar nova ligação carbono-carbono, aí sim é possível. Mas tenha em mente que será uma reação mais lenta, porque esses grupos alquila não são tão bons assim para transmetalar. Tá? Muito bem. Bom, aí para não achar, né, que isso é uma chatice danada, né, Robson querendo inundar a minha cabeça com mais informação, te mostrar a utilidade dessas substâncias que estão aí, desses processos que estão aí. Então, olha só, estou mostrando aqui para vocês, tá, 2 fármacos, 2 medicamentos, um chamado de valsartan e o outro chamado de losartan. Não me vem aqui especificamente agora a utilidade desses fármacos, mas é só consultar aí na literatura que você vai ver para que eles servem, tá? Mas, por exemplo, a Merck, né, ela produz cerca de 1.000 quilos por ano de losartana. E
durante o processo industrial de fabricação da losartana, tá? É utilizada uma reação de acoplamento, conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Não quero que vocês se preocupem com essas etapas aqui, porque são etapas apenas para você preparar um dos parceiros do acoplamento. Um dos parceiros do acoplamento, neste caso, é um organoborano, neste caso. Então está aqui, ó, o organometálico é boro. Aí o outro parceiro do acoplamento é um brometo de arila, tá? Então vamos lá, ó, organometálico. Se isso aqui é organometálico, isso aqui é a parte negativa. Esse pedação todo da molécula é a parte negativa. No aleto, isso aqui será a parte positiva. Aí eu estou usando um catalisador de paládio aqui, um pouquinho diferente do que a gente já viu aí para trás, mas não tem problema, é paládio 2, tá? Aqui eu estou usando a base, ó, olha aqui a base, carbonato, e aí juntando fragmento negativo com fragmento positivo, você tem a formação da losartana com 95%. Então isso é aplicado em termos de nível industrial, tá? Então, reações de organometálicos sendo empregadas na indústria para produção de medicamentos para salvar vidas por aí, tá bom? Então, este é um exemplo de aplicação. Neste outro exemplo aqui, né, aí tem muita gente que não gosta disso, mas são extremamente importantes, né, que são os pesticidas. Então, eu estou te mostrando aqui a fabricação de um pesticida chamado de boscalida, que é um fungicida, né, comercial utilizado na agricultura para um controle de um número variado de fungos, tá? Então, neste caso, olha o parceiro que está aqui, ó, é um aleto de arila, um cloreto especificamente. O outro parceiro, neste caso, tá, é um organoborano. E aí, neste caso, o que a gente tem que lembrar? Este fragmento orgânico será a parte positiva. Este fragmento orgânico aqui, ó, será a parte negativa. E aí nós vamos juntar os dois para formar essa espécie. Então, na fabricação do fungicida boscalida, tem outras etapas aqui, ó, envolvidas, tá? Mas são duas etapas muito simples. Eu optei por não mostrar. Mas tem outras etapas envolvidas. Na fabricação da boscalida, você tem simplesmente essa etapa aqui, que é uma etapa de acoplamento utilizando paládio. No caso, especificamente, o acoplamento de Suzuki. A título de curiosidade, tá? Só existe um lugar no planeta que faz boscalida. E esse lugar é simplesmente o Brasil, tá? Existe uma fábrica em Guaratinguetá, tá? E em Guaratinguetá é uma fábrica da BASF, né? E lá é o único lugar do planeta onde se fabrica esse fungicida, conhecido com o nome de boscalida. Ok? Bom, falei bastante dos processos de acoplamento, mas já chegando ao fim agora desta aula gravada, tá? Temos um processo extremamente importante aqui que muitos não consideram um processo de acoplamento, alguns consideram, mas enfim. E aí, para evitar alguma confusão, eu chamei isso aqui de reação de Heck. Tá? Esse processo foi inventado por este pesquisador chamado de Richard Heck. E o que você faz com o processo de Heck, pessoal? Vamos simplificar. O processo de Heck você faz o seguinte: você pega um alceno que tenha um hidrogênio nele, então você tem que ter um alceno, tem que ter um hidrogênio nele. E você troca este hidrogênio por um grupo orgânico. Tá? Então, o que você tá fazendo? Sai hidrogênio, entra um grupo orgânico. Tá legal? Ou se você também quiser pensar, né, você substitui esse X aqui por este grupo orgânico. Dá na mesma. Esse processo é feito por paládio, requer uma base e foi inventado por Heck. Qual a diferença em relação aos outros processos que a gente viu até agora? Tem um parceiro com um bom grupo de saída? Tem um parceiro com um bom grupo de saída. Mas o outro parceiro agora não é um organometálico. O outro parceiro agora é um alceno, mas que tem que ter um hidrogênio nele. Aí este hidrogênio será substituído por este grupo aqui, ó,
formando uma nova ligação carbono-carbono. É isso que é conhecido como reação de Heck, ou acoplamento de Heck, como alguns dizem por aí. Enfim, tá? Muito bem. Avançando um pouco mais, nós temos aqui exemplos específicos do processo Heck. Veja bem, o que acontece neste caso? Para a gente abrir o papo, a reação de Heck ela funciona melhor com alcenos deste tipo aqui, ó, alcenos monossubstituídos, tá? Que tem um substituinte só. E neste caso, olha lá aquela história, ó, eu tenho um alceno que tem aqui um grupo, né, que tem hidrogênios que podem ser substituídos, beleza? Então, está atendendo ao que a reação de Heck quer. E eu estou botando aqui aletos, parceiros com bons grupos de saída. Aqui tem um brometo, aqui tem um triflato. Todos eles são bons grupos de saída. O que vai acontecer? Eu vou juntar a parte, neste caso, positiva de um com o alceno. Então, eu vou pegar o grupo orgânico, que é a parte positiva, e vou ligar no meu alceno, estabelecendo uma nova ligação carbono-carbono. Tá? Aqui embaixo também a mesma coisa. Eu vou pegar o meu grupo orgânico, que está, né, no parceiro que tem o bom grupo de saída, então está aqui o meu grupo orgânico, e vou ligar no alceno. Detalhe, tá? É um exemplo de reação que funciona melhor, são as transformações que funcionam de maneira melhor no processo Heck, tá? E neste caso, no caso do alceno aqui, como ele é monossubstituído, em princípio você poderia ligar o grupo orgânico aqui de maneira cis ou de maneira trans. Mas esta reação, tá, normalmente, ela fornece a substância trans, que é o alceno termodinamicamente mais estável neste caso. Então, na hora de escrever o produto Heck, você vai escrevê-lo com a estereoquímica trans com relação ao alceno. Então, está aqui o alceno. Você poderia ligá-lo aqui ou poderia ligá-lo aqui de maneira cis ou de maneira trans. Repare que, tipicamente, você obtém o alceno de maneira trans, conforme está sendo mostrado para esses dois casos. Tá? Você usa um catalisador de paládio, tá legal, e usa uma base. Aqui a trietilamina e aqui a trietilamina. Por que tem que ter essa base? Por que normalmente obtém-se o trans? Olha, pessoal, as respostas para isso, elas estão relacionadas ao ciclo catalítico. Só que o ciclo catalítico do processo Heck, ele é bem mais complexo do que os outros processos de acoplamento. Aí, por opção minha, eu não coloco aqui, né, o ciclo de Heck, tá? O ciclo catalítico da reação Heck. Mas tá, conforme eu disse para vocês, tudo isso, essas explicações da utilização da base, por que a estereoquímica do alceno é trans, isso tem explicação no ciclo catalítico, que infelizmente eu não vou apresentar. Muito bem. Bom, dito isso, a reação Heck tem aplicações as mais variadas. Então, por exemplo, né, tem até aqui a referência para quem quiser dar uma olhada depois. Neste artigo aqui, eles mostram a possibilidade de fazer a síntese desse fármaco chamado Helpax, cujo componente é o elitriptan, por um processo Heck. Então veja aqui, ó, eu tenho o meu alceno, conforme eu disse para vocês, eu tenho o meu aleto, estou utilizando paládio, estou utilizando uma base, aí você vai ligar a parte orgânica do aleto, você vai ligar a parte orgânica nesta porção, para formar uma estereoquímica trans para dupla, um produto com estereoquímica trans para dupla. Então, uma das etapas que você pode utilizar na síntese do elitriptan, está até difícil falar, a primeira etapa é um processo de acoplamento de Heck. Você usa um alceno para acoplar com alguma coisa que tem um bom grupo de saída neste caso. Uma vez formado, para chegar ao medicamento, para chegar ao fármaco, você tem que fazer um processo de hidrogenação que você viu no Orgânica 1. Simplesmente você vai pegar essa dupla, vai reduzi-la, formando o produto final, neste caso, que é um fármaco. Tá? Muito bem. Então, essa é uma aplicação do processo Heck. Em uma outra aplicação do processo Heck, ele pode ser utilizado
em uma das etapas para obtenção desse fármaco aqui chamado de naproxeno. Esse eu me lembro muito bem, isso é um anti-inflamatório, tá? Pessoas com problema de artrite, por exemplo, tomam o naproxeno para ficar livre das dores lá. E aí, neste caso, repare, ó, eu tenho aqui um alceno, aqui você não vai ter que ficar preocupado com estereoquímica, né? Você não vai ter que ficar preocupado com estereoquímica, mas é o alceno sendo acoplado com alguma coisa que tem um bom grupo de saída, neste caso é o brometo. Então, eu estou ligando essas partes, pegando paládio, o solvente aqui é a pentan 3-ona, feito em água, na presença de trietilamina, e você forma uma nova ligação carbono-carbono. Mais algumas outras etapas, isso leva ao naproxeno. Então, isso mostra, né, mais um exemplo mostrando a potencialidade da aplicação do processo REC a nível industrial. Muito bem. Mostrando também que isso tem aplicação na agricultura, tá? Nós temos aqui a síntese deste herbicida, né? Herbicida é utilizado nas lavouras, nas culturas, né, para controle de plantas daninhas. E neste caso é um herbicida chamado de prosulfuran, que é produzido pela Novartis. E a Novartis, ela utiliza, numa das etapas, né, o processo REC para chegar a este herbicida que está aqui. E como é que vai esse processo REC? Ora, isso aqui é um pouquinho diferente do que a gente já viu até agora, porque isso aqui envolve como grupo de saída envolve a substância, o parceiro aqui, né, que contém o grupo de saída, é chamado de sal de diazônio. Sal de diazônio vocês vão estudar na Orgânica 3. Mas o fato é que o grupo de saída aqui é uma molécula de nitrogênio. No final você vai eliminar nitrogênio. Mas o ponto importante é que é o acoplamento de um alceno com alguma coisa que tem um bom grupo de saída. Neste caso eu disse nitrogênio. Aqui está na forma de N2+, SO3-, porque é um sal, né? E na presença de um catalisador de paládio. Isso aqui é um outro catalisador também bastante utilizado por aí, é o chamado paládio DBA. O ligante aqui é chamado de dibenzilideno acetona, mas é um ligante na esfera de coordenação do paládio. Bom, estamos usando, e aí, olha só, agora você tem a possibilidade deste grupo entrar aqui, seja trans ou cis, né? Se ele se ligar deste modo, seria uma ligação trans. Se ele se ligar deste modo, cis. Conforme eu disse, ele prefere se ligar trans. E aí mais algumas outras etapas, né, até que seja obtido, neste caso, o herbicida. Mas a Novartis emprega, né, essa transformação, a reação de REC, para sintetizar este herbicida que é de uso, que é utilizado na agricultura. Em vermelho, as novas ligações, né, carbono-carbono, que foram formadas, mostrando, né, que elas foram oriundas a partir de um processo REC. Ok? Muito bem. Bom, e essas transformações, elas foram tão impactantes. Robson, quando que essas transformações começaram a ser descobertas? Década de 70, pessoal. Então, nós estamos falando lá em 1970. Tá? Então, a partir do momento que elas foram sendo desenvolvidas e as potencialidades dela, né, foram sendo apresentadas, isso tem um impacto enorme, seja na química, né, de laboratório, seja na química praticada na indústria. E por causa disso, né, em 2010, então isso foi ontem, né, pessoal? Isso foi ontem. Esses pesquisadores, que eu falei para vocês ao longo da apresentação, Eiichi Negishi, Akira Suzuki e Richard Heck, eles dividiram o Prêmio Nobel de Química em 2010. Infelizmente, né, Richard Heck faleceu recentemente. Somente Eiichi Negishi e Akira Suzuki que estão vivos. Tá bom? A galera que trabalha com engenharia química deveria ter um olhar muito interessante, muito cuidadoso para esse tipo de transformação, porque elas são amplamente utilizadas na indústria química hoje. Tá? E eu não sei quanto a vocês, mas eu acho essas transformações extremamente interessantes. Eu tenho uma profunda, né, um sentimento de admiração enorme pelos pesquisadores e por essas transformações que descobriram. E esse é meu sentimento. Eu quero sempre
aprender mais sobre essas transformações. E se você se interessou, quer aprender um pouco mais sobre essas transformações, vai aqui uma literatura no próximo slide. Então, este artigo, que está na Química Nova na Escola, é uma revista também, ela é open access, né, de acesso livre. Você pode entrar lá, baixar o artigo e ler. Tá? E é um artigo aí, ó, não muito longo, né, 6 páginas, não mais que isso, onde descreve-se, né, como que essas transformações foram tão impactantes para a química. E o título do artigo é esse aí, ó, o Prêmio Nobel de Química em 2010, União Direta de Carbonos sp2 e sp. Isso não era possível, né, pessoal? E a partir dessas transformações, começou-se a você poder juntar carbono sp2 com carbono sp2, carbono sp2 com carbono sp, carbono sp com carbono sp, quer dizer, aí a química ganhou, né, novos horizontes aí, a coisa ficou muito espetacular. Tá legal? Então, se você quiser, fica aí a dica. Ah, só uma informação, um dos autores deste artigo aqui, ó, que é o Leandro Alves, ele foi estudante de mestrado, aqui ele foi formado em Química, tá? Ele é formado em Química pela UFV, fez mestrado aqui conosco e depois ele fez doutorado na UFSCar sobre a orientação dessa pessoa aqui, o Tim Broxson. O Tim Broxson hoje ele está aposentado, tá? Mas foi um brilhante químico aí. Tá legal? Bom, acho que é isso. Espero que vocês gostem e é só o que eu tinha para falar aí sobre essa parte de novas transformações envolvendo organometálicos. Muito obrigado a todos pela atenção.